Amados e queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais uma aula, o pregador e a mensagem. Estamos aqui gravando a aula de ontem, do dia 27 de novembro, ok? Não foi possível estarmos gravando a aula e estamos gravando a aula neste momento para o seu crescimento bíblico. Hoje estará tendo duas aulas, a de ontem, dia 27, estaremos colocando disponível, e também estaremos gravando a de hoje, dia 28, amém? O nosso ensino estará sendo até o dia 30 desse mês, quarta-feira. Queridos, em poucos minutos, nós vamos aqui falar de um tema muito importante, a ação do Espírito Santo na vida do pregador, na vida do mensageiro. Vamos compreender algo de grande importância, que a presença do Espírito Santo, a presença maravilhosa do Divino Consolador, precisa estar e precisa reinar na vida do mensageiro. Sem a presença do Espírito Santo, não há uma pregação verdadeira, uma pregação bíblica e uma pregação transformadora. O pregador depende 100% e sempre dependerá da presença do Espírito Santo. Nenhum mensageiro que se diz ser um pregador e diz que vive 50%, 60% da dependência do Consolador, esta pessoa está totalmente muito equivocada, está errada e sendo ignorante. Porque a presença do Espírito Santo precisa reinar em nós com toda a totalidade, poder e graça. Há muitos ministros que pregam a palavra, mas não pregam na dependência do Espírito Santo. Pregam aquilo que querem, ensinam aquilo que querem, pessoas que não querem ter uma vida de crescimento espiritual. Lembre-se, se a ação maravilhosa do Espírito Santo não operar na vida do pregador, a sua mensagem será seca, a sua mensagem será sem vida. Há muitos que pregam muitas mensagens, mas não tem conteúdo, não tem conteúdo teológico, são mensagens rasas, secas, que não produzem vida. Precisamos entender que a verdadeira pregação emana das Sagradas Escrituras. O pregador precisa manter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus está agindo e operando na vida do pregador, o pregador vai ser sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. E há muitos ministros que já não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Ser um pregador do Evangelho, ser um mensageiro bíblico, é preciso honrar a pessoa do Espírito Santo, valorizar a sua presença. O Espírito de Deus operou na vida dos apóstolos. Vamos compreender em Atos capítulo de número 2 sobre o avivamento, o poder, o Pentecoste que veio sobre a igreja que estava no cenáculo em Jerusalém reunidos em oração. O Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam em comunhão com Deus e eles foram batizados no Espírito Santo. E eles receberam poder para testemunhar o Evangelho. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e Pedro vai pregar a mensagem. Pedro vai pregar a palavra. E vamos observar que quase 3.000 almas se converteram a Cristo naquele dia de Pentecoste. A ação do Espírito Santo ela foi poderosa na vida de Pedro e na vida daqueles que ouviram, porque Pedro pregou Cristo e o Espírito Santo operou dentro dos corações. Precisamos entender que o pregador não tem poder de convencer ninguém. O pregador não tem autoridade de julgar ninguém. O pregador ele apenas tem que transmitir o Evangelho, pregar a palavra, e é o Espírito Santo que convence um homem do seu pecado. Por isso, pregador, a importância de estudar, a importância de ler. Há muitos que querem pregar, mas são relaxados nos estudos. Há muitos que querem pregar, mas não tiram o momento de oração. Há muitos que querem pregar, mas não fazem o ensino teológico.
não participam da EBD, não investam em livros. São pessoas que querem viver no raso, querem ser usados, mas não querem estudar, querem ser usados, mas não querem se esforçar. Por isso eu quero dar conselhos importantes. Leia, estude, valorize a palavra de Deus. Ser um pregador, queridos irmãos, não é uma aventura. Ser um pregador, ministro do Evangelho, é uma responsabilidade. Há muitos que querem viver de aventuras, pregam por pregar, ensinam por ensinar, falam por falar. São pessoas que não tiveram encontro verdadeiro com a palavra de Deus. Mas o verdadeiro pregador do Evangelho, ele vive na direção do Espírito Santo. Vamos aprender algo de muita importância. Sem a presença, a obra, o poder e a unção do Espírito Santo, a igreja será como um vale de ossos secos. Sem a presença, sem o poder, sem a graça, a misericórdia, o poder divino do Consolador sobre a igreja será como um vale de ossos secos. Vamos aprender? Há muitos templos, há muitos pregadores que eles estão secos de conteúdo. Pregam, ensinam, mas pregam uma mensagem morta. Pregam, fazem como posso dizer aqui em palavras para que você possa compreender, façam seus esboços, fazem o seu sermão, mas não tem conteúdo, não tem estrutura, são sermões rasos, secos, e sermões que não têm conteúdo matam, sermões que não têm conteúdo enfraquecem a igreja. Por isso o pregador precisa sempre entender, a sua mente precisa estar transformada. Lá em Atos nós iremos observar que o poder do Espírito Santo, quando veio sobre a igreja, eles receberam poder para testemunhar. Há muitos que querem poder, mas para que tanto poder se você não testemunha de Jesus? Há muitos que oram, eu quero poder, 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 mas não tem uma vida bíblica e genuína. Nós precisamos entender que uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que estuda. Por isso, o pregador precisa valorizar a presença do Espírito Santo, andar com uma vida íntegra. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá pregação, não haverá pessoas convertidas, tampouco crescimento saudável da igreja. Pregador, entenda, se não for a ação do Espírito Santo operando sobre a igreja, não vai ter crescimento. O Espírito Santo, ele opera através da palavra de Deus, através da palavra pregada. Se não tiver a palavra pregada, a palavra ensinada da maneira correta, não haverá pessoas transformadas, não haverá crescimento saudável. Por isso eu quero lhe dar dicas importantes. Valorize a presença genuína do Consolador. Mantenha um contato saudável com o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é tão importante quanto a obra da redenção que Cristo realizou na cruz. Assim como a obra do Espírito Santo, ela é de suma importância, assim como a obra da redenção que Cristo realizou na cruz. Tanta obra de Cristo que ele operou na cruz e tanta obra do Espírito Santo são eficazes, são poderosas. Por isso nós precisamos voltar para a Escritura, precisamos pregar Cristo. Foi que nem o apóstolo João. A teologia, a cristologia está de uma maneira clara no Evangelho de João. João, ele fala de Cristo por 244 vezes em seu Evangelho, porque João estava focado na pessoa de Cristo, na pessoa maravilhosa de Cristo. E vamos observar que o ministério de Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Assim como o Espírito de Deus operou sobre Jesus, o mesmo Espírito ele opera na vida do mensageiro para que ele possa realizar, cumprir e fazer a obra de Deus. Somente o Espírito Santo pode aplicar a obra de Deus no coração do homem. Somente o Espírito Santo pode aplicar a obra de Deus. Por isso, quando o pregador ele semeia a palavra, ele prega a palavra, o Espírito Santo ele trabalha.
ele age no coração do homem. Por isso, nós dependemos da presença genuína do Consolador. Somente o Espírito Santo pode transformar corações e produzir vida espiritual. Somente o Espírito Santo. Nenhuma eloquência ou retórica humana poderá convencer homens mortos em seus delitos e pecados acerca da verdade de Deus. Vamos aqui observar algo de muita importância. É o Espírito Santo que opera. A oratória, a didática é importante, sim, mas quem opera é o Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo operar, nós não iremos com a nossa oratória, com a nossa retórica, poder produzir algo. Porque é o Espírito Santo que opera, que realiza. Charles Spurgeon declara: se eu me esforçasse para ensinar um tigre a respeito das vantagens de uma vida vegetariana, teria mais esperança em meu esforço do que tentar convencer um homem que ainda não nasceu de novo acerca das verdades reveladas de Deus, concernentes ao pecado, à justiça e ao juízo vindouro. Essas verdades espirituais são repugnantes aos homens carnais, e uma mente carnal não pode receber as coisas de Deus. Uma mente carnal não tem comunhão com Deus. Uma mente carnal não tem uma vida com Deus. Por isso, pregador, fale de Cristo, porque quem opera é o Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, nossos sermões tornar-se-ão sem vida e sem poder. Sem a unção do Espírito Santo, serão sermões mortos. E o que nós vivemos nos dias atuais, há muitos pregadores, mas que pregam sermões mortos, sermões podres, que não têm a presença de Deus. É o Espírito quem aplica a palavra, e ela não opera. Vamos observar, é o Espírito quem aplica a palavra, e ela não opera a parte do Espírito. Na mesma linha de raciocínio, Spurgeon dá seu conselho aos pregadores. Nós devemos depender do Espírito em nossa pregação. Spurgeon sempre subia os 15 degraus do púlpito dizendo: eu creio no Espírito Santo. Para nós encerrarmos, quando for pregar, quando for subir ao púlpito, diga: eu creio no Espírito Santo. Pregue a palavra, pregador. Ensine a palavra. Busque sempre manter uma vida com o Espírito Santo. Não faça nada fora da presença do Espírito Santo. Seja um pregador eficaz e que a presença divina de Cristo lhe sustente, lhe fortaleça e lhe capacita para que você possa prosseguir. Hoje estaremos tendo o próximo ensino, estará disponível aqui hoje no canal. E eu quero orar por você neste momento para que você possa ser abençoado e fortalecido. Senhor Deus, eu quero apresentar a cada irmão, a cada vida que vai estar assistindo esta aula, que o Senhor possa abençoar, falar no coração de cada um, sustentar com o seu poder, dando graça e dando ânimo, e que esse ensino possa fortalecer a vida de cada um, dando força, dando graça, sustentando para a glória de Deus. Amados irmãos, que Deus abençoe. Lembrando algo aqui de muita importância, pegue o caderno, pegue a caneta, faça as suas anotações e tire as suas conclusões. Compartilhe com mais alguém, convide mais alguém para ser abençoado pelos ensinos. Que Deus te abençoe e a paz de Cristo reine sobre o teu coração.